Meu nome é Kézia Pedrosa, sou a profissão eu esqueci. Você acredita? Cuidadora de idosos. Tô nervosa. Tudo Cuidadora de idosos, sou mãe de 3 filhos, né? Elie, Elias e Eloan. Já me separei há algum tempo e sou membro da Igreja Batista Oásis, né? Missionária urbana, trabalho dentro com famílias e filha de Maria Pedrosa. Ser filha de Maria Pedrosa dentro desse contexto é muito interessante, porque quando eu falo dessas atribuições, mãe, a minha profissão, eu lembro de que o que era importante para minha mãe na vida. E toda a trajetória dela, né, desde que ela veio, porque ela veio da roça, né, e casou em 1951 e com meu pai, José Ribeiro, e veio para o Rio de Janeiro morar aqui no Morro do Cantagalo, depois em Irajá. E aí, em 81, ganhou uma casa da SEAB e veio para o Cesarão. E essa história se dá, né, dela aqui em Santa Cruz, mas é uma história que já anteriormente ela já vivia e vivenciava, desde da família dela, lá em São Fidélis, com todos os nossos familiares, o cuidado, lá em Irajá também. E aí em Santa Cruz, quando chegamos aqui em Santa Cruz, 5.000 casas no Cesarão, pessoas vindas de vários lugares, poucos recursos, os transportes. E aí minha mãe se deparou com essa realidade, né? Feliz porque tem uma casa abaixo, nós morávamos no Amarelinho, Irajá, no 4º andar, aqueles prédios que foram condenados, que até agora são 100 e poucos anos, ainda não caiu. Mas ela gostou muito de vir para Santa Cruz. Então, ela também era evangélica, batista, tradicional, e nós sempre tivemos os batistas sempre tiveram esse cuidado, né, com a família, essa leitura, não só do evangelho, mas do cidadão, do que é ser um cidadão dentro de cada realidade. Isso foi muito importante para o meu crescimento, porque se via o cidadão na integralidade. Então, minha mãe veio de Irajá com um telefone convencional, em 1991, da CETEL. O que ela fez? Ela distribuiu o número para a comunidade toda, para que elas se comunicassem com seus familiares, porque tinha pessoas que vinham do norte, tinham pessoas que estavam ali e não tinham como se comunicar, e aí ela fazia esse link com essa comunidade. Dessa forma, as pessoas iam lá em casa e, a partir dessa vinda, conversavam sobre as outras realidades. E como ela, né, tinha essa facilidade com o público, ela ouvia, como você mesmo falou, gosta de ouvir, ela ouvia as necessidades e tinha aquela necessidade de ajudar no que fosse possível, né? Então, assim, eu cresci vendo isso. Eu vim para cá com 11 anos, né? Eu tenho uma história muito interessante lá em Irajá ainda, porque existiam aquelas pessoas na feira que carregavam um carrinho ou bolsa. Eu era muito pequena. E aí minha mãe chegou com um desses senhores e trazendo as bolsas dela, ajudando, porque a feira era lá no API e tal.
E aí, de repente, esse senhor foi embora, meu pai chegou do trabalho, e aí eles saíram, me deixaram com a irmã. Quando minha mãe, eles voltaram com aquele senhor, com a esposa e com 3 filhos, para dentro do Amarelinho, lá em Irajá. Qual era a história daquela família? Ela vindo conversando com ele, carregando as bolsas, ouviu dizer que ele foi contratado para vir trabalhar. Ele era do norte, veio contratado, com direito a ter casa e tal, mas chegou aqui, foi tudo fake news, né? Hoje a palavra seria essa. E aí eles estavam morando embaixo do viaduto em Colho Neto. E aí minha mãe conversou com meu pai e trouxe aquela família para dentro de casa. Então, assim, eu estou relatando essa realidade de lá, muito pequena, para vocês entenderem o que é uma pessoa estar dentro de um outro local, né, praticamente nada, e ter essa leitura de mente do que, qual a importância dela dentro da sociedade. Então, eu vi minha mãe crescendo, eu não tinha ainda essa compreensão do que era isso, porque para mim, particularmente, era incômodo. Poxa, tá convivendo com pessoas diferentes, mas ela entendia que mesmo sendo semi-analfabeta, ela tinha aquela, como é que se diz, aquela cultura da vida, né? Aquela consciência de que ela tinha responsabilidade, não somente com a família, mas com toda a sua comunidade. Então, é mais ou menos isso, a história entre o que eu faço hoje, o que minha filha reproduz hoje, e a história de minha mãe. Com relação ao telefone, era de forma gratuita. Quando as ligações eram para fora, para outro estado, e quando chegava a conta, as pessoas eram responsáveis pelo valor da conta, porque também nós não tínhamos, né, como arcar, que eram muitas coisas, e eu servia como megafone para chamar as pessoas para atender o telefone. Então, assim, as ligações locais eram gratuitas, né, porque eram muito poucas, era muito barato, mas que era para outros estados, as pessoas contribuíam sim. Sim, na verdade, os vizinhos compartilhavam com ela algumas necessidades, né? Porque quando você vai estar ali, você vai ouvir a situação, mas você tem que esperar que o outro, né, dê acesso para que isso aconteça. Senão você acaba invadindo a privacidade das pessoas. Então, à medida que eles compartilhavam, e ela trazia alguns conhecimentos, porque mesmo vindo de outros bairros, ela sempre procurou saber. Ela nunca, apesar de ser uma mulher, ela veio aos 60 anos muito doente, ela sempre foi muito doente, diabética, hipertensa. Costumo dizer que mamãe só não tinha câncer, AIDS e tuberculose, o restante era tudo. Ela foi encostada por invalidez, ela era enfermeira, trabalhava no SASE, mas o SASE não assinava carteira e ela viu que ela estava adoecendo e iria ficar, né, a ver navios, também era costureira e começou a pagar sua autonomia, saiu da área de enfermagem. E então, quer dizer, nós tínhamos uma vida muito simples, mas sempre ela procurou entender aonde ela estava. Então, nunca teve problema da questão do acesso. Ela costumava dizer, se eu tenho acesso a Deus, por que eu vou ao santo? Então, essa questão dela entender as coisas e querer ajudar, algumas outras pessoas tinham essa dificuldade, né? Ah, eu não tenho certidão de nascimento. Ué, como fazer? Mamãe sabia, dava orientação. Ah, eu preciso disso, eu estou passando por essa enfermidade. Ah, vamos direcionar. E aí ela também era muito bem informada, ela gostava de ouvir repórter. E tinha uma rádio chamada, um programa chamado Fala Mulher, que era da Central das Donas de Casa. E aí conversava, ela ouvia muito essa rádio e elas tinham uma reunião lá no Amarelinho, lá na Cinelândia. Minha mãe foi a essa reunião, mesmo sem conhecer.
tinha reunião, vai ter uma assembleia, foi essa reunião. E a partir dessa reunião ela conheceu, né, a doutora Jaci Teixeira, que trabalhava lá em Laranjeiras, no Palácio lá da Laranjeiras, no Departamento de Ação Social. Ela conheceu a doutora Leda Baeta Rocha, que era assistente social do Pedro II. Ela conheceu uma advogada que trabalhava na parte jurídica da ação da cidadania, né, lá com Herbert de Souza. Então ela circulava por esses meios e aí pegava informações, eles também conheciam, mas a partir desse conhecimento, ela também pedia orientações, né? Olha, eu preciso, alguém aqui está precisando de uma necessidade, está tendo uma necessidade, como fazer? Então, ela acompanhava essas pessoas dentro dessa realidade e necessidade que elas encontravam. Minha mãe, ela veio de São Fidélis, né? Meu avô Casiolino Pedrosa, Fidelina Barcelos, como São Fidélis é próximo de Campo de Goytacazes, então lá é cana-de-açúcar, então minha mãe ela trabalhou muito no canavial, né? Também trabalhou e aos 12 anos, aos 16 anos, ela foi para a cidade para trabalhar como doméstica, né? Porque a minha avó tinha falecido, água na pleura, né? Porque hoje tem recurso, mas naquela época não. E ela começou a trabalhar como doméstica. E a partir daí ajudando os irmãos, porque ela é gêmea, mais velha de 7 irmãos. Então ela ajudou nessa criação, né? Meu avô casou-se de novo, mas a responsabilidade mesmo dos irmãos, de cooperar, foi realmente da minha mãe, né? E logo depois ela conheceu José Ribeiro, que também era de São Fidélis, mas morava aqui no Rio. E aos 26 anos, ela casou com ele com a promessa de ter uma casa. Quando ela chegou na lua de mel, estava numa casa, já ouviu aquela música? Moram mais de 30 no cubículo? Pois é, foi a história de mamãe, porque ela foi para o Morro do Cantagalo, tinha uma cunhada maravilhosa, minha tia Lili, muito boa, mas a casa tinha 15 pessoas. Então, na verdade, quando ela chegou e se deparou com aquela realidade, meu pai todo lindo, aquele, né, jogador, jogava capoeira, tocava na noite, então a lábia maravilhosa trouxe aquela mulher, mas aquela mulher sobressaiu, né, sobre essas realidades, porque com 3 dias, né, ela veio para cá em janeiro de 52. Ela percebeu que ela precisava cooperar e trabalhar. E desceu o morro lá de Ipanema, bateu de porta em porta para começar a trabalhar, né? Ela sabia costurar, ela sabia cuidar da casa, isso já vindo lá da roça. E aí começou a ajudar e cooperar até que surgiu essa oportunidade de morar em Irajá, nos apartamentos que foram condenados, mas existia uma possibilidade política de botarem as pessoas lá. E morou lá 32 anos até vir para o Cesarão. Lembro muito bem, porque na verdade esse trabalho, eu falo para meus filhos que eu não enxergava, eu tive a oportunidade de fazer meu test drive e não quis. Depois, né, toda essa história, ela retorna, porque é tudo uma sequência. Você vê Elie, quando falou, Elie falou, mãe, eu falei da vovó. Eu falei, foi. Eu falei, isso vai seguindo. E tem uma foto, minha mãe apresentando Elie, chegou Elie, né, com ela no colo. Não imaginava que Elie iria estar também dentro dessa área, muito menos eu. Mas eu cooperava, mas eu não estava com o meu coração naquilo. O que acontece? No início eu falei que minha mãe, né, eu não poderia começar essa história sem dizer que o objetivo maior, porque ela era crente, evangélica, batista, e sempre tiveram essa dinâmica
da missão, né? E de apoiar criança, a família. E ela conseguiu enxergar a família. E dentro da família tem muito mais crianças, principalmente quando recém-chegadas de alguns lugares. E essas crianças ficavam muito ociosas. E com essa questão, né, da igreja, ela sempre abriu as portas. A porta lá de casa sempre foi muito aberta e as crianças entravam e ela aproveitava que essas crianças entravam e começavam a ensinar os corinhos na época, depois a mostrar os livros e a contar as histórias, todas as histórias. Minha mãe gostava também, ela fazia algumas poesias, eu tentei achar alguns escritos, mas não. E ela fazia, ela estimulava isso. E as crianças de todos os tipos. E as mais levadas, ela tinha uma estratégia, que tinha um menino que eu falei para ele assim, falei, rapaz, quem gosta de você é minha mãe e sua mãe, porque você é muito levado. E ela botava eles como um líder. E aí começar a ouvir a necessidade dessas crianças. Ora, 81, Conjunto Cesarão, não tinha nem praça, né? Isso só virtualmente na planta lá dos projetos. E aí as crianças se concentravam ali, ela dava o lanche, cantava e ouvia. Ah, eu quero jogar futebol. Ah, eu gostaria de passear. E aí as demandas das crianças, ela começou a ouvir, a escrever e aonde é que ela poderia ajudar. Tinha um campo na 18, que hoje é um campo, mas era um descampado, que ela comprou de recurso próprio uma bola de futebol e começava a levar as crianças para lá. E aí depois ela descobriu dentro do conjunto um rapaz que era treinador, que era jogador de futebol, mas que já tinha saído na área e que poderia ficar com os meninos. E assim ela foi. Menina, não é que ela, com essa questão do futebol, depois ouvindo, descobriu que existia o Vasco, ele estava apoiando crianças da comunidade com escolinha de futebol. Roberto Dinamite, eu tenho uma foto, tá lá, foi lá na Rua 18, organizou o futebol. E aí esse menino, que era um jogador antigo, ele ficou treinando. E as meninas ficavam lá treinando, mas elas queriam jogar. As meninas, mas menina não joga futebol, minha mãe joga sim. As meninas jogam sim. E aí, você topa? Aí conversou com ele, perguntou se isso toparia treinar as meninas, e as meninas começaram a jogar. Não eram muitas meninas para fazer um time próprio. E elas começaram a jogar com os meninos. E, diga-se de passagem, sobressaíram algumas. E assim ela dava continuidade, e as crianças mais levadas respeitava minha mãe, e até hoje elas, né, falam sobre isso. Só que, como ela não tinha, ela tinha o apoio do meu pai, que não era um estimulador, mas era um cooperador. Eu também não estimulava, só cooperava. Então, assim, com muitas dificuldades dentro da família e também na área, porque era muito difícil. E essas coisas só ficavam, não tinham muita continuidade, né? E com relação também às demandas da família, ela fazia passeio com as crianças, entravam como cidadã civil, fazia um ofício para, muitas vezes, para farsa turismo, e ia para a cidade da criança, ia para a Quinta da Boa Vista, né? E aí depois algumas realidades começaram a demandar juridicamente, e ela não conseguia entrar nesse campo para poder fazer as coisas. Foi aí que o conhecimento, entrando em contato com a Central das Donas de Casa, ela começou a institucionalizar esse trabalho para que fosse, né, melhor aceito em alguns lugares e trazendo o respaldo lá para a comunidade. Né? A igreja dava o suporte, até conseguimos um suporte com a igreja, assim, do espaço, com a Emater, porque ela também conseguiu, por intermédio, né, dos contatos, que o SEASA liberasse alguns legumes
e ela teve essa oportunidade, mas tinha uma dificuldade do carreto, porque tinha que ir lá pegar. Só que os legumes estavam estragando, e ela soube também lá que a Emater dava cursos, mas precisava do espaço, de uma cozinha ampla, e essa parceria com a Igreja Batista Oásis, hoje, né, era a Igreja Batista Jardim Santa Cruz, liberou essa cozinha, e as mulheres da comunidade conseguiram fazer um curso de compotas, como você fazer esterilização do material, para você guardar esses legumes que sobravam, e foi muito legal isso. Ela tinha essa questão, fora os pedidos, né, para a comunidade, solicitação de creche, o sinal, né, porque estava Cesário de Mello ali hoje em frente à Igreja Universal, vários pedidos, e ela tinha uma mania de catalogar e guardar, porque ela sempre falou, ó, as palavras o vento leva. Esse registro vai ser para hoje e provavelmente no futuro. E era verdade. Eu sou missionária urbana da Igreja Batista, estava cuidando de uma família. E aí ela tem 3 filhos, e eu conheci a mãe dessa menina. E a mãe dessa menina falou, eu conheci sua mãe. Ela me ajudou muito. Sua mãe levava meus filhos para a casa dela, tomava Nescau, coisa que eles não tomavam. E essa menina não sabia que eu era filha da Dona Maria Pedrosa. Então essas coisas, e isso acontece com uma rotina muito grande das pessoas que ainda vivem e falam do trabalho de mamãe. E ela sempre foi muito discreta. As pessoas falam assim, mas quem foi Dona Maria Pedrosa? Eu não me preocupo quem ainda não sabe, porque a história dela ficou com as pessoas, que era isso que ela queria. Hoje a gente precisa divulgar. Ela tinha essa preocupação em guardar os relatos, mas não tinha esse deslumbre de mostrar, não. Mas ela fazia porque ela sabia que aquele cidadão, que aquela pessoa iria conseguir algo mais próximo dela, né? Do conhecimento dela, que talvez não tivesse essa oportunidade se ela não tivesse naquele local. E isso é muito, isso me toca muito, e eu ouço isso. Eu acho que as pessoas que foram beneficiadas seriam muito mais comoventes falar, porque elas param, e Elia também já teve essa oportunidade. Ela falou, mãe, um dia meu filho levou uma bolsa de uma senhora, nossa, eu conheci sua avó. E aí a pessoa contou a história para meu filho, uma história que eu não sabia, e assim sucessivamente. Então, essa história da minha mãe, Maria Pedrosa, Bento do Cesarão, eu falo, as pessoas me conhecem como tia Kézia. Eu falei, cara, se eu tivesse aprendido com a minha mãe, eu estaria sofrido menos. Eu não fiz isso, porque era eu não entendia aquilo. Eu chegava na minha casa do trabalho, eu não tinha privacidade. Eu tinha pessoas assim na minha casa que eu nunca conhecia. Não sabiam quem era. Mas essas pessoas, e essa senhora que foi atendida pela mamãe, era uma pessoa que não tinha certidão. Hoje ela é aposentada porque pelo município, né? E a filha dela, passando algumas dificuldades pelas escolhas, né, que ela fez, foi na época na minha casa, eu sem saber. Então, assim, algumas realidades foram muito interessantes. Essa questão do aproveitamento das sobras, conseguiu as feiras, tem foto dela distribuindo, porque era difícil você ter o carreto, estava disponível lá as frutas, né? E você não pegava no lixo, não, você ia com o ofício que ela conseguiu na administração, pedia, vinham caixas, chegavam lá, ela distribuíam, e as pessoas com as bolsas, e depois o contato também lá na Ação da Cidadania, todo esse trabalho, né, com o Marcelo, e ela não achava dificuldade, né? Uma mulher velha, preta, evangélica, que tinha o acesso e sabia aonde poderia estar, em qualquer lugar. Hoje a gente ouve essa frase,
mas minha mãe sabia que o espaço dela era em qualquer lugar que ela quisesse estar. E ela esteve com a simplicidade, né, de toda uma vida, mas esteve. Mamãe era uma pessoa... O afastamento dela do trabalho foi devido à enfermidade. Como a referência era a nossa casa, então era impossível as pessoas não saberem, né, dela. Mas ela teve internada 21 dias, depois ela teve um problema, úlcera, ela teve uma úlcera, e essa úlcera rompia constantemente. Minha irmã era da área de saúde, ela tinha um plano de saúde, então ela pôde ser, né, atendida na época, bem atendida, mas foi dando gradativamente. E no dia, né, ela faleceu no dia 21 de outubro de 2002. O enterro dela foi em Campo Grande. E aí foi um enterro onde estava a família, estavam as pessoas da comunidade, e muitas pessoas não sabiam que a mamãe tinha falecido. O pós-enterro da mamãe foi maior do que o enterro, porque à medida que as pessoas chegavam para perguntar pela Dona Maria Pedrosa como é que estava, vindo com as necessidades, elas se deparavam com a notícia e ali elas ficavam, sabe, tristes, preocupadas, e ficavam algum tempo. Era difícil até mesmo das pessoas saírem daquele local porque acharam. E aí começaram a olhar para mim e falar: você vai dar continuidade? Eu falei: eu não sou mamãe, eu não sei fazer, eu não sou mamãe, eu não vou dar continuidade. E eu também já estava envolvida numa questão familiar, né? Eu já estava, quando ela faleceu, eu já tinha tido Elie. Eu tinha tido Elie estava com 1 ano e 6 meses, eu estava com de 6 meses, estava grávida sem saber de um próximo. Envolvida num relacionamento que ela não aprovava e envolvida com a vida e a escolha que eu tinha feito. Já nessa época eu também já tinha saído também da igreja e muito preocupada com os meus próprios problemas. Na verdade era isso. Coisa que eu via que minha mãe conciliava, né, a vida dela com as questões sociais. E aí não dei continuidade. Depois de uns 3 anos nessa dinâmica, esse que era somente o contador da associação pediu para dar continuidade. E eu ainda enrolada na minha vida, eu falei: então tá, como era amigo, eu falei: então o que você vai fazer? Fazer um centro social, Maria Pedrosa. E eu falei: tá. Bom, resumindo, quando dei por conta, eu já não era mais da diretoria. E aí, tinha descoberto algo que seria contrário ao que minha mãe queria. E aí eu dei um fim no que era muita tristeza nessa associação, que ela primava muito por ter essa liberdade, de ser uma coisa muito transparente, porque todas as questões da associação da dona de casa, ela curteava com recurso próprio, entendeu? Ela nunca achou que uma associação, né, na mente dela, deveria cobrar mensalidade, porque as pessoas já tinham isso, tinha que acontecer de alguma forma, então ela gastava o recurso da aposentadoria dela de validez para fazer. E ela achava que quem quisesse se aproximar tinha somente que ajudar, né? E a opção de, no caso, políticos, votar, teria que ser do próprio cidadão. Não ela que iria fazer por conta dessa realidade. Se não fosse desse jeito, não precisava se aproximar. Então ela era desse jeito assim. Eu sou cuidadora de idosos, sou missionária urbana e tento fazer com toda a dificuldade aquilo que a mamãe faz. Sempre fazia. Atendo as pessoas dentro da minha casa. As portas da minha casa também ficam abertas. Eu trabalho com algumas famílias por conta de trabalhar com evangelismo
E isso eu trabalho com o evangelismo, com as boas novas de Cristo, conhecendo as pessoas. Se você perguntar quantas pessoas que você trabalha com evangelismo estão na sua igreja, nenhuma. Mas não importa. Mas quanto elas estão na minha casa? A maioria delas, com as suas demandas e as suas necessidades. Também, agora, com tantas facilidades, graças a Deus pela internet e por Santa Cruz ter esses recursos, algumas famílias são atendidas, né? Com as suas necessidades, já tivemos. Agora, eu tenho o apoio, né, da minha Igreja Batista Oásis, do meu pastor Paulo César Ramos Bernardino, dentro dessa realidade. Esse trabalho se chama Famílias Acompanhadas. E a gente atende mulheres, crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade. Não apoiamos dentro de casa, mas levamos ao Conselho Tutelar. Quando há necessidade, infelizmente, acompanhamos as mulheres, as delegacias, fazemos um acompanhamento mesmo, porque a gente percebe que estar ao lado de uma mulher dentro desta situação é uma necessidade, porque a burocracia é muito grande. Uma mulher precisa denunciar, e a delegacia? A delegacia na estrada do Piauí. Como que você chega lá? Ela precisa denunciar, beleza. Só que depois que denunciar, ela vai voltar para a casa dela, eu abro a minha casa, para que ela esteja lá até que resolva essa situação. O abrigamento. Então a gente tem feito esse acompanhamento a essas mulheres. Conselho Tutelar, existe nossos registros como pessoa civil, como Igreja Batista Oásis, como esse movimento, né? Trabalhando. A gente atende pessoas de rua que vão se alimentar diariamente lá em casa. Algumas, hoje eu tenho 5 hóspedes, eu chamo de hóspedes, porque às vezes eles querem dormir em casa. É casa simples, tem um sofá lá, tem uma que eu posso dormir aí hoje. Eu falei, mas você não tem sua casa? Então eu entro em contato com algumas pessoas para ajustar, né, algumas realidades dentro da casa. Continuo orientando algumas pessoas aos documentos, por incrível que pareça, existem pessoas ainda sem certidão, mas há facilidade do acesso no na Fundação Leão 13, e você consegue vir ao CRAS, e algumas pessoas já me conhecem. Trabalhei temporariamente com o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em 2013, e essas que ninguém queria trabalhar lá nas Três Pontes, então eu fui dinamizadora e trabalhei com 90 crianças de manhã e 90 à tarde. Dessas 90, eu acredito que 80 ainda frequentam a minha casa, são adultas, famílias, e que reconheceram o carinho, porque criança levada, eu aprendi com a minha mãe, ela precisa de respeito. Se ela identificar isso em você, acabou, você ganhou essa criança. Então, assim, na medida do possível, de forma muito embrionária, nada parecido com Maria Pedrosa, a gente tenta.